Olá, queridos ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Aqui é Carlos Renato Cunha, membro da equipe do podcast. E hoje eu tenho a alegria de apresentar um episódio gravado com a professora Pamela Prates, tratando do imposto seletivo, né, um dos novos tributos da reforma tributária. Antes de começar, aqueles recadinhos de sempre. Curtam as nossas páginas e perfis nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no falecido Twitter, e mandem opiniões, sugestões para o nosso e-mail contato@tributarioapedoouvido.com.br. Bom episódio. A professora Pamela vai conversar conosco hoje, aceitou gentilmente o nosso convite para tratar do imposto seletivo na Lei Complementar 214/2025, obviamente dando o panorama completo, né, do imposto, e como eu havia mencionado, a professora Pamela é uma das maiores especialistas nesse imposto no Brasil. Ela tem uma obra monográfica, né, a sua dissertação de mestrado foi antes da aprovação inclusive a reforma, né, Pamela, foi um pouquinho antes, mas já pensando nesse debate e sobre a tributação do pecado, é o livro que ela publicou e que tem tido bastante impacto, me parece, assim, eu tenho sentido isso na doutrina brasileira. E ela gentilmente aceitou para conversar conosco aqui sobre o imposto seletivo. Eu vou apresentá-la, então, de forma rápida. A professora Pamela é mestre em Direito pela PUC Paraná, tem pós-graduação em Direito Tributário, Empresarial e Processual também pela PUC, tem MBA Executivo em Direito Empresarial pela FGV Rio, tem extensão de Direito das Sociedades na União Europeia pela Universidade de Coimbra, bacharel em Direito pela Universidade Positiva, em Curitiba, autora do livro Tributação do Pecado no Brasil, é integrante aqui do grupo de pesquisa lá de Curitiba, da PUC Paraná, do TexPUC, e também do nosso grupo, aqui, membro do IBDT, ligado à USP, do Instituto de Direito Tributário do Paraná, advogada e professora, né? Então, professora Pamela, eu vou conceder-lhe a palavra e fique à vontade para dela fazer uso. Muito obrigada, professor Carlos. É um prazer estar aqui nesse grupo, né? Não acredito em tudo que o professor Carlos fala, porque a gente trabalha há muitos anos junto na pós da PUC, então a fala dele é um pouco enviesada. Não vem não, mas tá bom. Mas obrigada mesmo pelo convite, fico muito feliz de estar aqui nesse grupo, eu gosto bastante desse grupo, não consegui estar muito ativa aí nesse grupo durante esse ano, mas nos últimos anos eu consegui participar melhor, e realmente esse ano as coisas acabaram saindo um pouco do controle, no bom sentido, né, muito por conta do meu livro, então eu não esperava realmente esse engajamento que foi acontecendo e as portas que foram abrindo. Como o professor Carlos falou, né, eu escrevi o livro Tributação do Pecado antes da reforma tributária, mas eu esperei a reforma sair, né, para conseguir publicar ele e ajustar ele, né, para aproveitar isso. Então, eu vou compartilhar com vocês, pessoal, aqui uma apresentação para ela ir meio que ajudando a gente a conversar aqui sobre o tema, porque esse imposto, vocês vão ver, ele é bem controverso, né? Se tiverem dúvidas também, fiquem bem à vontade. Qual que é a minha ideia nessa apresentação? Eu sei que vocês vão estudar, vão chegar, né, a tratar um pouquinho mais desse imposto lá na frente, porque ele está nos artigos 408 e seguintes da Lei Complementar 214. A minha ideia é fazer uma apresentação um pouco mais crítica sobre o imposto seletivo, tá? Alguns de vocês já ouviram falar, outros não, mas a minha ideia é realmente trazer essa exposição mais crítica do design dele, da estrutura que ele foi concebido, até para a gente sair daqui perguntando se faz sentido a gente ter esse imposto, se a gente precisava desse imposto ou não, né? Então, o título da minha palestra que eu coloquei depois aqui é se o imposto seletivo ele é realmente um instrumento de política pública ou se ele é só mais um mecanismo de arrecadação. Então, uma breve introdução aqui, né, porque a gente está iniciando o semestre, como é que surgiu a reforma tributária? Eu sei que vocês já estão estudando isso há bastante tempo, né, mas só para relembrar, né, a gente tinha bastante discussão sobre a complexidade e onerosidade desse sistema, né, eu acho que ninguém questiona, ninguém diverge que o nosso sistema, ele realmente tinha problemas. A questão principal é qual o remédio adequado para esses problemas.
A gente sabe da complexidade, da insegurança que os contribuintes sofrem hoje. A questão é realmente o remédio mais adequado para solucionar isso, né? Então, quando a gente fala em reforma tributária, o que a gente está falando? A gente está falando principalmente da emenda constitucional 132/2023, né? Foi ela que alterou o texto da nossa Constituição, né? Depois veio a Lei Complementar 214/2025, foi aprovada em janeiro desse ano. E o PLP 108/2024, que eu acho que é a principal lei complementar aí em andamento da reforma tributária, que está para ser aprovada, mas está em andamento aí essa questão, né? Então, só para a gente situar um pouquinho mais o debate. O que a reforma tributária fez, né? Como vocês bem lembram, ela extinguiu alguns impostos e criou outros novos. Então, a gente teve a extinção do PIS, da COFINS, do ICMS e do ISS. Mas vejam que o IPI, ele não foi extinto, tá? O IPI, ele vai continuar existindo. A questão do IPI, e isso é um ponto muito importante, é que as alíquotas do IPI elas vão ser reduzidas a zero, exceto nas operações envolvendo Zona Franca de Manaus. Mas ele vai continuar existindo, tá? De outro lado, a gente teve a criação de outros 3 impostos, que é a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo, que a gente vai falar hoje, tá? Um pouquinho sobre ele. O que a emenda constitucional fez em matéria de imposto seletivo, tá? Ela instituiu esse inciso aqui no artigo 153, que vai dizer o seguinte, que compete à União instituir impostos sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos de lei complementar. Então, o primeiro detalhe, né, a expressão imposto seletivo, ela não consta aqui no texto da emenda, né, não consta no texto da Constituição. Essa expressão, ela veio no PLP 68, que virou a Lei Complementar 214, ali que foi realmente cunhado esse nome para ele, e veio da onde? Porque ele vai ser seletivo no sentido de incidir somente em alguns bens e serviços que são considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, com isso, a gente já tem os primeiros detalhes desse imposto, que a competência dele é da União, né? E o primeiro questionamento que fica, o que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente, né? A gente teve um debate grande com relação a isso, né? Porque, a princípio, o texto constitucional, ele não delimitou esse conceito, deixou a cargo da lei complementar. Então, poderia ser, a lei complementar poderia trazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa que fosse considerada prejudicial ao meio ambiente e à saúde. Tinha uma discussão que se isso ia servir como uma carta branca da União para ela poder tributar tudo, né? A gente já vai ver o que veio disso daí. E o outro questionamento que eu faço, que vai ser central nessa minha exposição, é se esse imposto, a gente está diante de uma tributação fiscal ou extrafiscal, tá? Essa é uma questão que parece muito teórica, mas, na verdade, ela é muito importante e central no debate do imposto seletivo, né? Então, vamos voltar um pouquinho atrás, para a gente entender qual que é o imposto seletivo, qual que é o enquadramento dele. Vamos lembrar o que é tributação fiscal e o que é tributação extrafiscal. Qual que é a diferença? Como que a gente identifica? E por que é importante a gente saber quando a gente está diante de uma ou de outra? Né? Então, tributação fiscal e extrafiscal, qual que é a diferença? Na tributação fiscal, o objetivo principal da norma tributária é simplesmente arrecadar dinheiro para o Estado. Só isso. Né? Exemplo, a gente tem, por exemplo, o IPVA, faz uma mensuração da riqueza, mas só quer arrecadar dinheiro para o Estado, não quer desestimular as pessoas, de uma certa forma, a fazer ou não fazer algo. Já na tributação extrafiscal, a lógica é um pouco diferente. Porque o objetivo do Estado não é arrecadar dinheiro para o Estado. O objetivo é, sim, realizar uma política pública. E, para isso, o Estado quer que o contribuinte faça ou deixe de fazer alguma coisa. É esse o objetivo da tributação extrafiscal. Claro que eu posso arrecadar recursos com essa tributação, mas esse não é o objetivo. O objetivo é realmente fazer uma política pública, né? Exemplo, a gente tem a tributação extrafiscal ali de benefícios fiscais, que vai desonerar, né? Então, eu desonero para que o contribuinte faça alguma coisa
ou eu onero o contribuinte para que ele deixe de fazer alguma coisa. Tradicionalmente, a gente tem uma tributação extrafiscal dos cigarros, por exemplo, com uma alíquota alta do IPI, que o objetivo não é arrecadar dinheiro para o Estado, mas sim fazer com que as pessoas, por exemplo, deixem de fumar. E por que é importante a gente saber quando a gente está diante da tributação fiscal ou extrafiscal, né? Porque parece tudo muito teórico essa divisão. E às vezes na prática essa divisão também não é tão clara. Mas a importância reside justamente no controle dessa tributação, tá? Na tributação fiscal, o controle, né, de violação à igualdade tributária do contribuinte, ela é feito via capacidade contributiva, né? Então, eu só posso fazer uma diferenciação entre contribuintes quando tiver uma diferenciação aí significativa de capacidade contributiva. Essa é a razão constitucional para isso, né? Para a questão de controle da igualdade tributária. Na tributação extrafiscal, não é isso que acontece, porque o objetivo do Estado não é arrecadar, e sim atingir uma política pública. Então, o controle é um pouco diferente, né? Então, aqui a gente tem uma doutrina que diz que o controle nessa tributação, principalmente do professor Humberto Ávila, é via teste de proporcionalidade. Então, você precisa analisar na prática se essa norma ela é adequada para os fins que ela está se propondo, né? Se ela é realmente necessária para aqueles fins e se ela é realmente proporcional em sentido estrito, que significa o quê? Se na prática ela vai gerar mais efeitos positivos ou negativos. Então, a gente tem essas duas formas de controle. Claro que a capacidade contributiva ela precisa ser observada na tributação extrafiscal, mas ela não vai ser o mecanismo de controle da igualdade tributária. Tá? Então, esse detalhe aqui, ele é muito importante, essa forma de controle, né? Então, na tributação extrafiscal, o primeiro passo é realmente achar a adequação. Essa norma, ela é adequada para o fim que ela está sendo criada? Faz sentido eu criar essa norma para atingir aquele fim de política pública? Né? Então, agora, tendo isso em mente, a gente volta aqui a falar um pouquinho do imposto seletivo, se ele é uma tributação fiscal ou extrafiscal. A gente teve um debate longo, ainda está acontecendo em certa medida com relação a isso, né? Então, em alguns textos aqui de exposição de motivos, a gente consegue ver esse caráter mais extrafiscal, tá? Então, aqui eu coloquei primeiro a exposição de motivos do PLP 68, que virou a Lei Complementar 214, tá? E ele vai dizer o seguinte, que a finalidade do imposto seletivo é desestimular o consumo de bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, qual que é a lógica? Eu tributar a mais certos bens, né, com o imposto seletivo, para fazer com que as pessoas diminuam o seu consumo. Essa é a lógica, né? Isso é tributação extrafiscal. Tá? Na PEC 45, que com alterações virou a nossa emenda constitucional, que a gente tem expressamente ali a expressão finalidade extrafiscal, né, esse interesse em desestimular o consumo, e na exposição de motivos da PEC é inclusive mencionado que o imposto seletivo ele vai onerar esses consumos de certos bens que geram externalidades negativas. Isso aqui é um conceito econômico muito utilizado para fundamentar a tributação do pecado, tá? Com o objetivo de desestimular o consumo desses bens. Na redação final ali da emenda constitucional, essa expressão extrafiscal, ela saiu do texto. Aí, com isso, a gente teve alguns autores ali que começaram a dizer que, por não ter essa expressão, esse imposto não seria extrafiscal. Mas, para uma tributação ser fiscal ou extrafiscal, não é necessário que tenha na Constituição dizendo se ela é fiscal ou extrafiscal. O que basta para a gente é entender realmente qual que é a finalidade principal daquela norma, se é arrecadar ou fazer alguma outra política pública, tá? Então, com base nisso, a gente tem a interpretação que o imposto seletivo, ele é uma tributação extrafiscal, tá? Se ele é uma tributação extrafiscal, é para quê? Para fazer com que as pessoas, nós, deixemos de consumir certos produtos ou serviços porque eles são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, se busca, com essa tributação, fazer política pública de saúde e política pública de proteção ao meio ambiente. O imposto seletivo vem, então, como uma tributação extrafiscal, focado nessas duas políticas públicas, tá?
Agora a gente vai entender se realmente ele faz isso aqui, né? Se ele realmente tem esse potencial, se esse imposto ele é adequado para esse fim que ele se propõe a ser. Então, aqui, basicamente, eu trouxe o fato gerador do imposto, que a gente tira ali daquele texto do artigo da Constituição que eu trouxe, né? Então, a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. É aí que vai incidir o nosso imposto seletivo. Mas o que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente? Isso ficou a cargo da Lei Complementar 214, e é isso que eu trouxe para a gente ver aí o que foi decidido, o que entrou nesse rol, né? O que a Lei Complementar ela fez, pessoal? Ela disse o seguinte: para fins de incidência do imposto seletivo, é considerado prejudicial à saúde ou ao meio ambiente os bens classificados no Código da MCM e o carvão mineral e os serviços listados no anexo 17, referentes ao quê? E ela listou aqui 7 categorias de bens e serviços em que vai incidir o imposto seletivo, tá? Então, a gente vai ter imposto seletivo sobre o quê? Sobre veículos, embarcações e aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais e concurso de prognósticos e fantasy sports. Eu achei até uma lista modesta, porque quando a gente pensa em prejudicialidade à saúde ou ao meio ambiente, a gente sabe que não é só isso que é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. A gente tem muito mais outros bens, né? E aqui começam as discussões, por que está uma categoria e não está outra? Né? Então, em discussão de saúde pública, por exemplo, a gente tem as bebidas açucaradas, mas não tem produtos gordurosos. Né? Então, qual que é a justificativa para um ou para outro não estar aqui? Né? Isso não foi apresentado. Nas discussões ali, nos trâmites legislativos, a gente teve um momento em que houve a inclusão de armas, depois as armas saíram, e teve um momento em que também foi incluso as embalagens de plásticos descartáveis, mas depois foi excluído também com a justificativa de que isso ia onerar muitos produtos, porque a embalagem plástica ela é primária. Vejam já um desvirtuamento no discurso, porque se o critério é prejudicialidade à saúde ou ao meio ambiente, o critério para inclusão ou exclusão do bem tem que ser com base nisso. E eu vou trazer para vocês agora esse anexo 17 para a gente ver, porque não é todo veículo, por exemplo, que vai ter imposto seletivo. É só para os veículos que têm o código da NCM lá listados no anexo 17. Então, a gente vai ver um pouquinho quais que ficaram aqui disso aqui, né? E a gente vai falar também um pouquinho desse concurso de prognósticos e fantasy sports também, que parece um nome estranho, mas eu já explico aí para vocês. Então, vendo o anexo 17, pessoal, o que a gente tem? Veículos. O que já chama atenção? É todo veículo? Não. Caminhões não estão na lista, tá? Isso é um ponto importante, porque se a gente for pensar no critério de prejudicialidade ao meio ambiente, hoje os caminhões são os veículos que mais poluem no Brasil. Disparado. Então, se o critério é prejudicialidade, qual que é a razão para você não ter os caminhões aqui nesse rol? Né? Do outro lado, do lado ali mais do fisco, a justificativa foi de quê? Que hoje todo o nosso transporte de alimentos e, enfim, depende de caminhões. Se eu onerar com imposto seletivo os caminhões, eu vou estar onerando praticamente tudo. Esse foi o critério para justificar, né, ali nos debates, a exceção aos caminhões. Mas não é um critério de prejudicialidade. Então, aqui é uma aposta minha de que a gente vai ter uma discussão de inconstitucionalidade quanto a isso, tá, pessoal? Porque é uma exceção que não está com base aí no critério eleito pela Constituição. Aí a gente tem aqui as aeronaves e embarcações, vocês vejam que não são todas, né? Os veículos, aeronaves do governo, enfim, eles ficam... não estão ali. Aí a gente tem os produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, só um NCM, que a gente vai conversar mais para frente. Bens minerais também. E o concurso de prognósticos e fantasy sports, tá? Eu vou explicar mais para frente o que é isso, pessoal, porque causa um pouco de confusão essa nomenclatura também, que foi inserida aqui.
Mas a gente vai, por partes, tratar um pouco de cada um desses bens que foram selecionados aqui. Aí um detalhe importante sobre o imposto seletivo. O imposto seletivo ele vai incidir uma única vez sobre o bem ou serviço. Tá? Ele vai incidir uma única vez. Também não é possível gerar crédito de imposto seletivo ou aproveitar crédito de imposto seletivo. Aí gerou-se uma discussão. Beleza, ele vai incidir só uma única vez. Mas se um bem que está ali no imposto seletivo for utilizado como insumo na fabricação de outro bem, a princípio, eu poderia ter duas incidências de imposto seletivo diferente. Né? Um exemplo, por exemplo, é a questão do licor. Para eu fabricar o licor, eu preciso da cachaça. A cachaça é um produto que tem imposto seletivo. Então, se na hora que eu comprar a cachaça vai ter imposto seletivo e eu utilizar ela para fabricar o licor, eu vou ter nova incidência do imposto seletivo? Esse era um debate que aconteceu, né? E o que a lei complementar decidiu com relação a isso? Ela disse o seguinte, que com relação a produtos fumígenos e bebidas alcoólicas, o imposto seletivo ele só vai incidir quando esse produto já tiver com a embalagem final destinada ao consumidor final. Então, se, por exemplo, né, o produtor de licor ali, fabricante, enfim, comprar a granel esse produto, aí não estaria sujeito ao imposto seletivo, tá? Com relação ao gás natural, se ele for utilizado para transporte de produtos, enfim, a alíquota dele vai ser reduzida a zero. A gente tem essas duas situações aí previstas para a lei complementar para não gerar uma cumulatividade aí desse imposto. Aí eu trouxe outras questões também, né, de imunidade e não incidência, né, pessoal? Lembrando que imunidade é quando a gente tem a previsão da Constituição e não incidência nas leis abaixo, né, na lei complementar. Então, o que a Constituição disse? Que não vai incidir imposto seletivo sobre operações com energia elétrica e telecomunicações. Aqui, justamente para evitar exageros, né, do legislador de que tudo pode ser prejudicial à saúde e ao meio ambiente, ele já foi claro dizendo que essas operações não se teria imposto seletivo. Aí a gente tem uma discussão com relação às exportações, tá? Porque, a princípio, o imposto seletivo ele não incide sobre exportações. Mas, nesse dispositivo da Constituição, quando está falando da extração de bens minerais, a Constituição diz o seguinte: na extração de bem mineral, o imposto seletivo será cobrado independentemente da destinação. E esse, independentemente da destinação, virou aí a polêmica do debate na doutrina, né? Por um lado, a gente teve aí quem dizia que independentemente de destinação, significaria que abrangeria a exportação. Se pode qualquer destino, pode o exterior. Então, no caso da extração do bem mineral, o imposto seletivo ele poderia ser cobrado na exportação. Aí a gente já tinha uma primeira questão, né? Segunda questão aí, que me parece mais razoável com relação a isso, defendida aí pelo professor Fernando Scaff, da USP, por exemplo, né? Ele vai dizer o seguinte, que esse, independentemente da destinação, está se referindo à utilização desse bem. Porque os minérios de ferro, por exemplo, pessoal, eles podem ter várias destinações diferentes, vários usos diferentes. Então, não importa a forma que você vai usar, que você vai destinar o seu uso para esse bem mineral, vai incidir o imposto seletivo. Então, a gente tem aí essas duas interpretações com relação a isso. Esse ainda é um ponto de polêmica que ainda não foi resolvido, tá? A Lei Complementar 214, ela tinha um dispositivo que previa que o imposto seletivo ele não incide nas exportações, mas esse dispositivo foi vetado. Na prática, isso não altera nada, porque vale o que está na Constituição, mas esse também é uma importante observação para trazer aqui para vocês, tá? Com relação à não incidência, o que a gente vai ter, né? Os bens e serviços com redução de 60% de CBS e IBS não vai incidir imposto seletivo. Também aqui a ideia foi para evitar exageros, né? Então, se já são bens que foram privilegiados pelo IBS e pela CBS para ter uma redução, não faz sentido que eles vão ser mais onerados com o imposto seletivo. Ocorre que, todavia, contudo, olhando a lista dos bens lá, a gente tem um que chama atenção, que é os insumos agrícolas,
tá? Insumos agrícolas também são conhecidos como agrotóxicos, pesticidas, né? Que são produtos que são conhecidos hoje, a gente tem muitas pesquisas com relação a isso, e que são prejudiciais tanto à saúde quanto ao meio ambiente, né? Mas por conta dessa previsão aqui, a gente não poderia ter imposto seletivo sobre eles, a não ser que a gente alterasse, né? Então, esse também foi um fator aí de, vamos dizer, incongruência com o objetivo do imposto seletivo. Então, vamos lá. O imposto seletivo, né, como eu disse para vocês, né, ele vem com cara de tributação extrafiscal para fazer política pública de proteção à saúde e de proteção ao meio ambiente. Vamos por partes. Com relação à proteção à saúde, a gente tem só 4 bens, né? Os fumígenos, álcool, bebida açucarada e concurso de prognósticos e fantasy sports, que também é uma outra discussão, mas a gente vai entrar mais lá na frente. E eu já questiono vocês, só isso faz mal à saúde? Só isso vocês identificam, né? Como eu falei, a gente tem os produtos gordurosos, tem produtos ultraprocessados, enfim, a gente tem ampla categoria de produtos que fazem mal à saúde, mas não estão nessa lista. Então, a gente tem uma lista já, no primeiro momento, limitada para servir como política pública, né? Com relação à proteção ao meio ambiente, a lista é mais simples ainda, né? A gente tem só veículos, embarcações e aeronaves e bens minerais. Só isso faz mal ao meio ambiente? Só isso prejudica? Não, a gente sabe que tem muito mais do que isso, né? Mas foi isso que passou, foi isso que foi previsto, né? Então, esse é o nosso imposto seletivo só sobre esses bens aqui. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essas limitações do imposto seletivo para fins de política pública de proteção à saúde e de proteção ao meio ambiente. Começando pelos veículos. Como eu falei para vocês, né, os caminhões não estão aqui, né, o que já é um choque inicial, já que eles são altamente prejudiciais ao meio ambiente. Mas os problemas não param por aí, tá? Porque a Lei Complementar 214, ela disse o seguinte, que no caso dos veículos, vai precisar ter alíquotas do imposto seletivo graduadas em relação a cada veículo, conforme os seguintes critérios, e elencou 10 critérios diferentes. Então, a gente vai ter para cada veículo que fazer uma graduação com base nesses 10 critérios aqui, que são os mais diversos. Então, vai ser potência do veículo, eficiência energética, reciclabilidade de materiais, pegada de carbono, emissão de dióxido de carbono, reciclabilidade veicular, realização de etapas fabris no país e categoria do veículo. Vejam que são muitos critérios e a lei exige que sejam graduadas de acordo com todos eles, né? Na prática, a gente já imagina que vai ter conflito entre esses critérios, né? E um exemplo que eu trago para vocês é justamente com relação aos veículos elétricos, né? Os veículos elétricos, a gente sabe que eles emitem menos dióxido de carbono do que os veículos a combustão. Então, se eu olhar somente ali pelo inciso 7º, por exemplo, eu teria uma justificativa para ter uma tributação menor de imposto seletivo para os veículos elétricos. Ocorre que os veículos elétricos, eles têm um problema da reciclabilidade da sua bateria, né? Então, a gente já cai aqui na categoria do inciso 4º. Então, eu poderia ter uma justificativa por uma tributação maior dos veículos elétricos do que os veículos a combustão. Então, vejam como esses critérios aqui, eles podem ser conflitantes, tá? E aqui, no nosso caso, é um caso muito diferente, por exemplo, da Europa, né? O Brasil quis se inspirar na Europa para pegar o IVA, né? Mas não olharam muito bem nesse detalhe da parte do imposto seletivo. A gente poderia ter feito diferente aqui, a gente poderia ter colocado o imposto seletivo com base na emissão de carbono de tudo, né? Então, a gente poderia ter feito critérios, poderia ter feito benefícios fiscais, a gente poderia ter pensado mais isso, né? Mas esses foi o que ficou,
né? Foi o que ficou com relação a isso. Eu tenho as minhas críticas com relação a isso, mas é importante vocês saberem aí que foi isso que ficou na versão final. O que é provável é a gente vai ter uma lei ordinária definindo essas alíquotas, né, para os veículos, e o que é provável é que a gente vai ter muita discussão judicial sobre isso, porque ninguém vai ficar feliz com a alíquota que vai vir e cada um vai conseguir se encaixar aqui num inciso diferente para querer uma alíquota menor do que a que está prevista na lei ordinária, tá? Com relação às embarcações e aeronaves, aqui o legislador ele fez diferente. Ele disse que as alíquotas poderão ser graduadas conforme critérios de sustentabilidade ambiental nos termos de lei ordinária. Vejam, aqui já foi mais inteligente. Poderão, não é uma obrigação de graduação, e critérios de sustentabilidade ambiental que vão ser definidas em lei ordinária, né? Então, o legislador ordinário que vai definir qual que é esse critério, se é a emissão de dióxido de carbono ou se é um outro critério, né? E ainda a gente pode ter uma alíquota zero para embarcações e aeronaves que tiverem zero emissão de dióxido de carbono ou alta eficiência energético-ambiental, tá? Aí, gente, a gente entra na questão dos bens minerais, tá? O imposto seletivo, ele vai incidir na extração desses bens. E o que são esses bens? São os minérios de ferro e seus concentrados, né, incluindo as piritas de ferro, os óleos brutos de petróleo, o gás natural no estado liquefeito e gasoso, e foi previsto que a alíquota máxima desse imposto vai ser de 0,25%. E aqui a gente já vê alguns problemas. Primeiro, porque a gente está tributando a extração, é uma atividade econômica, né? A gente não tá tributando o consumo, por exemplo, né? E se o objetivo do imposto seletivo, né, ao onerar mais os bens selecionados e serviços, é desestimular o consumo, como que isso vai acontecer na extração de bens minerais? Né? Essa é uma discussão, porque a gente está falando de commodities, que o preço é fixado e você não vai ter muita influência com o imposto seletivo, né? Então, aqui discute-se muito um eventual interesse arrecadatório e não de desestimular o consumo em si desses produtos, desses bens minerais, né? Então, a gente tem uma discussão aí bem grande com relação a esses bens minerais, que ainda está no início, são alguns poucos professores que estão debatendo sobre isso. Bebidas açucaradas. Bebidas açucaradas é muito interessante, pessoal. Lembra aquela tabela que eu trouxe para vocês? E tem só um NCM dizendo que vai incidir imposto seletivo, que é esse aqui que eu trouxe para vocês, tá? Esse NCM, ele é dos refrigerantes, tá? Então, aqui vai incluir as águas gaseificadas com açúcar e outros edulcorantes ou aromatizantes. Então, o que entra aqui? Refrigerantes, algumas bebidas e chá pronto. Sabe aquele chá pronto que vende, que na verdade é um refrigerante, um iced tea, enfim? Ele entra aqui nesse NCM. E esse NCM vai incidir imposto seletivo. Qual que é o problema, pessoal? Só isso tem açúcar? Não. A gente tem várias outras bebidas açucaradas que não se enquadram nesse NCM e, por isso, a princípio, não vão estar sujeitas ao imposto seletivo. Tá? O próprio xarope ou extrato do refrigerante é um NCM diferente. Então, só para vocês se situarem aí no debate, o refrigerante, ele tem algumas formas de ser produzido, né? Uma dessas formas é você ter um xarope concentrado em que ele é diluído. Quando você vai no cinema, por exemplo, e você compra aquele refrigerante que eles pegam na maquininha na hora, isso é um xarope que é utilizado ali. Só que esse produto em específico, apesar de ele consistir em refrigerante no final, ele tem um NCM diferente. Então, a princípio, ele não vai estar sujeito ao imposto seletivo. Olha a incongruência, né? Mas, fora isso, a gente tem várias outras bebidas açucaradas que não entraram aqui. Energéticos, por exemplo, que são altamente prejudiciais à saúde. O teor de açúcar é altíssimo. Bebidas achocolatadas, os todinhos, enfim, né? E sucos em pó, então não precisa nem falar, né? Suco em pó, que é artificial, sucos com açúcar e adoçante. Enfim, a gente teria uma lista longa, tá, pessoal? A questão das bebidas açucaradas é que vem de um debate
da União Europeia e da OCDE com relação a isso. É um debate um pouco mais longo, mas para simplificar aqui para vocês, lá se discute muito a questão da obesidade, né? E os refrigerantes, eles são vistos como o principal vilão aí da obesidade, da diabetes também, né? Mas na própria OCDE, a gente tem discussões mais elaboradas e na ONU do que é bebidas açucaradas. E isso aqui vai englobar tudo que tem açúcar, inclusive açúcar adoçante em novas versões inventadas, né, que vão adoçar, que não sejam naturais. Então, se não seja de fruta, por exemplo, entraria nesse rol de bebida açucarada, né? Então, a gente tem várias diretrizes, mas a diretriz principal é tudo que contém X% de açúcar na bebida, na comida, iogurte, enfim, teria que estar no rol desse imposto especial, né, na Europa. O que o Brasil fez? Ele pegou o refrigerante, porque hoje ele já é tributado com IPI, ele já tem uma receita interessante, colocou como vilão aí e simplesmente ignorou todo o resto. Né? Ignorou todo o resto de produtos que, às vezes, podem ser tão prejudiciais quanto. Né? Então, se você olhar por esse fator do açúcar. A gente tem aí discussões com relação a isso, né? Então, até coloquei aqui, se a tributação só de alguns produtos, ela não distorce realmente o debate de saúde pública, né? O professor José Maria, na USP, ele escreveu um livro sobre isso, Imposto Seletivo e o Pecado, justamente falando sobre essa tributação saudável, né? E se só esses produtos eles são responsáveis pela obesidade, né? Que, na verdade, esse discurso bonito de proteção à saúde, quando a gente começa a olhar a estrutura do imposto seletivo, o negócio começa a desandar. Né? Então, a tributação só de alguns produtos, realmente, ela passa esse olhar de distorção, de por que não tem outros produtos aqui também, né? Seu objetivo é controlar isso. Aí eu trouxe para vocês exatamente, pessoal, aqui uma pesquisa do IBGE, tá? Feita em 2020, sobre o consumo de alimentos no Brasil. Então, se vocês forem ver também, o percentual de consumos de refrigerante no Brasil não é alto, tá? Não é alto, comparado com outros produtos. Por exemplo, a margarina, né? Pães, embutidos, salgadinho de pacote, óleo vegetal, enfim, tem muito mais percentual de consumo no Brasil do que o refrigerante, tá? Então, esse também é um dado interessante. Quando a gente faz política pública, não dá simplesmente para a gente pegar uma tributação e sair criando e aumentando. A gente precisa entender economia, né? Entender os dados aí da nossa população para a gente ver o que a gente quer fazer. A gente não pode comparar exemplos da Europa, por exemplo, dos Estados Unidos, sem olhar a nossa realidade aqui, né? Então, esses dados do IBGE, eles são interessantes realmente para mostrar um pouco melhor para a gente esse padrão de consumo, tá? E aqui a gente tem uma questão importante que o professor José Maria fala. Antes da reforma, a gente tinha o IPI. O IPI, gente, ele era um imposto muito legal. Ele era muito legal por vários motivos, mas principalmente porque no IPI a gente tinha a questão da seletividade com base na essencialidade. É uma forma de você utilizar a tributação extrafiscal de uma maneira não tão enrijecida, né? Então, eu conseguiria fazer uma graduação de alíquotas com base na essencialidade. Então, produtos mais essenciais, você diminuía a tributação, e produtos menos essenciais, você aumentava. Então, voltando para o meu exemplo do cigarro. Cigarro não é essencial, ninguém precisa de cigarro para viver. Então, a gente tem uma justificativa para aumentar essa tributação. Agora, pão, arroz, feijão, eu consigo diminuir com base nisso. Com a reforma, não vai ser assim que vai funcionar, porque o critério do imposto seletivo é prejudicialidade de bens. Então, a gente vai ter alguns bens que vão ter ali impostos a mais. O restante é cesta básica, que vai ter alíquota zero de IBS e CBS, e o restante vai entrar na alíquota padrão. Tá? Então, a gente tem um risco maior, de acordo com o professor José Maria, em desfavor de uma alimentação saudável, né? Porque essa alíquota única do IBS e CBS, ela vai tender a elevar a carga que a gente tem sobre produtos naturais não incentivados. Né, e favorecer tantos outros produtos industrializados, porque, vejam, no imposto, no IPI, a gente tinha graduação bem detalhada, né? Então, tinha um produto que não entra ali no rol de prejudicial, como a margarina, por exemplo, mas que tinha uma tributação alta pelo IPI. Agora, a gente não vai ter isso.
Então, a gente vai correr o risco de produtos mais naturais ficarem mais caros e produtos que não são tão legais assim, como margarinas, enfim, acabar ficando mais barato por conta dessa alíquota única. E os fumígenos, pessoal? A gente tem uma tributação maior nos produtos fumígenos desde a nossa história, né? Então, desde o Brasil colônia, a gente tem um histórico de tributar aí os produtos fumígenos. E eu pergunto, as pessoas deixaram de funcionar, né? Se o objetivo dessa tributação extrafiscal é fazer política de saúde pública e fazer com que as pessoas deixem de fumar, no caso do cigarro, a gente tem aí muitas décadas de experiência, né? E as pessoas deixaram realmente de fumar o cigarro por conta do aumento do valor do maço, por exemplo? Não. O que aconteceu, que a gente vê aí, é um mercado ilegal muito grande do cigarro, né? Então, eu trouxe aqui uma notícia do ano passado, falando aí do mercado ilegal do cigarro, né? Que movimenta 10 bilhões por ano. Né? Uma das principais rotas é ali pelo Suriname. A gente tem a questão do Paraguai também, que eu trouxe aqui para vocês, né? Então, aqui a gente tem aqui as rotas do contrabando. 32% do mercado total de cigarros é ilegal e 96% dos cigarros produzidos no Paraguai são destinados ao contrabando. Então, a gente tem um problema aqui bem significativo do mercado ilegal, que não é só a evasão de imposto. No meu ver, o principal problema disso é de saúde pública, porque o cigarro ilegal, ele contém muito mais metais tóxicos do que o nosso cigarro, porque o nosso cigarro, ele é controlado pela Anvisa, enfim. O cigarro do Paraguai, que entra aqui legalmente, não tem nenhum controle. E a gente tem pesquisas empíricas dizendo isso, que o cigarro ilegal, ele tem muito mais potencial cancerígeno pela quantidade de metais tóxicos que ele contém. O chumbo, por exemplo, e aqui eu só trouxe um exemplo, mas se você for ver, cada um desses químicos diferentes contém níveis absurdos. Mas o chumbo, em 2 marcas de cigarros ilegais aqui no Brasil, que são as marcas mais populares, assim, possuíam 116 vezes mais chumbo do que os cigarros legais brasileiros. Tá? Então, o que acontece, né? A gente aumenta a tributação dos fumígenos, a pessoa, de um produto que ele tem potencial de vício, né? A pessoa não consegue controlar isso quando ela tem um padrão de consumo já viciado, a pessoa ela não deixa de fumar porque ficou mais caro e ela vai buscar o seu cigarro no mercado ilegal. E o nosso problema de saúde pública, em vez de melhorar, acaba sendo acentuado por conta disso. Tá? Então, esses dados são interessantes quando a gente pensa em tributação extrafiscal e a gente pensa em eficiência dessa tributação, né? E as bebidas alcoólicas, pessoal? Mesma coisa, as pessoas deixaram de consumir bebidas alcoólicas, né? A gente já tinha uma tributação maior dessas bebidas com o IPI, justamente com essa função de desestimular o consumo, né? A gente vai ter agora com o imposto seletivo os mesmos bens do IPI, os mesmos NCMs do IPI, fumígenos também, mesmos NCMs do IPI, tá? O que a reforma fez? Ela disse que a tributação das bebidas alcoólicas, ela pode ser progressiva, inclusive em virtude do teor alcoólico. Então, eu posso ter um imposto seletivo maior na cachaça, por exemplo, que contém mais teor alcoólico do que o vinho e do que a cerveja, por exemplo, tá? Problema das bebidas alcoólicas, bem parecido com o cigarro, mas pouco falado, ou não tanto falado, o mercado ilegal do álcool, tá? A gente tem aí um mercado ilegal do álcool bem alto, então 15% do nosso mercado no Brasil de álcool é ilícito, tá? A gente tem um crescimento alto por ano. E também o álcool, pessoal, o álcool ilegal, né, bebida alcoólica ilegal, tem um grande problema, né, de metais mais tóxicos também, como o metanol, que pode causar, enfim, dores de cabeça, câncer e até a morte. Né? Então, uma das questões do álcool que fazem é pegar a garrafa original, esvaziar e preencher depois com o líquido falsificado, né? Então, fica quase impossível da gente notar, inclusive, essas diferenças com relação a isso. Então, o que a gente tem aí das pesquisas empíricas, tanto no Brasil quanto fora? A gente não tem evidência suficiente para demonstrar que uma tributação maior desses produtos tenha tornado as pessoas mais saudáveis ou contribuído para o sistema de saúde pública de modo geral, né? Então, o Brasil ele importa esses institutos
sem analisar muito a fundo como eles funcionam, cada um deles, o padrão de consumo de cada um deles, sem correlacionar esses dados e analisar a nossa realidade também, né? E a questão do concurso de prognósticos e fantasy sports, pessoal, é um negócio muito, muito doido, né? Então, o concurso de prognósticos é todas as modalidades de loterias, tá? Isso aqui foi incluso no imposto seletivo e também para o IBS e para a CBS, tá? Então, todas as loterias federais, enfim, estão aqui nesse conceito de concurso de prognósticos. Uma das espécies é essa loteria de aposta fixa, tá? O que é essa loteria de aposta fixa? A gente teve uma lei que veio regular isso. Primeiro, é uma modalidade de loteria, por isso é um serviço público, tá? É um serviço público denominado aposta de cota fixa. E ela vai consistir num sistema de apostas relativa a eventos reais ou virtuais, em que é definido no momento da efetivação da aposta quanto que o apostador pode ganhar em caso de acerto do prognóstico. Tá? Então, esse é o conceito de loteria de aposta de costa fixa, que hoje a gente conhece popularmente como as bets. Mas elas estão conceituadas como serviço público. Eu acho que essa é uma primeira questão que chama bastante atenção. Depois veio uma outra lei que regulou um pouquinho mais sobre isso, né? Então, as apostas de cota fixa, elas podem tratar de eventos reais de temática esportiva, né? E pode ser eventos virtuais de jogos online, né? Evento, competição ou jogo online, cujo resultado é desconhecido no momento da aposta. Então, é justamente o caso das bets, né? Aqui a gente tem aquela questão de regulação de publicidade, que veio todo aqueles rolo de influencer, né? Então, tudo isso veio aqui, né? O que veio o imposto seletivo? Veio incidir nisso também para arrecadar mais dinheiro com relação a isso. Mas se trata de um serviço público, tá? E os fantasy sports é outra coisa, tá? O fantasy sports não é modalidade de loteria, não é serviço público. Fantasy Sports, ele é um esporte eletrônico. E isso é bem interessante, porque eu não fazia nem ideia desse universo paralelo que existia até então. Mas, basicamente, é uma disputa em um ambiente virtual, é um jogo, né, com base no desempenho de pessoas reais. E tem equipes, né? Então, envolve certo conhecimento, análise, estratégia e habilidade do jogador. Né? Então, tem regras pré-estabelecidas com relação a isso, né? Envolve um raciocínio diferente das bets, que simplesmente joga o tigrinho ali sem ter uma estratégia envolvida, né? O imposto seletivo, ele vai incidir, a princípio, nos dois, no concurso de prognósticos e fantasy games. Não foi limitado qual seria que vai incidir, ou se vai incidir em tudo ou não, né? E eu questiono, a gente tem um problema de saúde pública a justificar a incidência do imposto seletivo aqui, a gente tem um problema de saúde pública com relação às bets, que as pessoas realmente ficam viciadas, né? Mas a questão as bets estão dentro de uma categoria definida como serviço público. Então, a gente já começa a misturar bastante os institutos aqui, né? E os fantasy games, muitos dizem que a gente não tem uma prejudicialidade forte aqui a incidir, a justificar a incidência de um imposto seletivo. O imposto seletivo, ele deveria ficar para aqueles produtos em que a gente tem muitos dados, muita pesquisa de que eles são prejudiciais à saúde. O que a gente chama de uma prejudicialidade forte aqui, né? A gente já tem esse debate com relação a isso também, tá? Por outro lado, pessoal, eu mostrei para vocês aqui algumas limitações do imposto seletivo como instrumento de política pública. Por outro lado, agora vamos analisar ele como mecanismo de arrecadação. A primeira questão que a gente precisa observar do imposto seletivo é que ele é um imposto. Então, o valor que ele arrecada, ele não tem uma destinação específica. Então, eu estou criando um imposto seletivo para melhorar a política pública do meio ambiente e de saúde pública. Foi muito isso que se divulgou no discurso popular e político. A realidade não é bem assim, porque a gente não tem essa destinação específica. Então, esse dinheiro vai entrar para a União como despesa ordinária, e ela pode usar esse dinheiro para o que ela bem entender.
Então, não necessariamente vai ir para uma política pública de saúde ou de proteção ao meio ambiente, tá? E isso é bem importante, porque se você for analisar os exemplos internacionais que inspiraram isso daqui, o dinheiro arrecadado é normalmente utilizado para financiar políticas públicas, sim. No meu caso, do Brasil. Não obstante isso, a gente tem um grande problema no imposto seletivo, que é a obrigação de repasse das receitas, tá? Então, aí, 60% do valor arrecadado pela União de imposto seletivo vai ser repassado, tá? Vai ser repassado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, por meio dos fundos. E esses entes vão receber esse dinheiro, também não vão ter uma obrigação de destinação, né? Eles vão poder utilizar como eles bem quiserem. Não é obrigatório utilizar para a política pública do meio ambiente, né, ou de proteção à saúde. Então, isso é muito interessante de ser observado também. E também o imposto seletivo, ele vai servir para compensar eventuais perdas, né? Então, se a gente analisar aqui, né, a União, ela criou essa obrigação de compensar eventual redução no montante de outros impostos, né, em razão da substituição da arrecadação do IPI pelo imposto seletivo. E isso já começa um pouco equivocado, porque o imposto seletivo ele não vem para substituir todo o IPI, ele vem para substituir a parte extra fiscal do IPI. A parte fiscal fica a cargo da CBS, né? E a partir de 2027, a União vai compensar, então, eventual redução nos montantes entregues em razão da substituição da arrecadação do IPI pela arrecadação do imposto seletivo. Então, isso aqui é muito interessante, porque mostra uma questão orçamentária mesmo que envolve o tema, né? E outra questão que eu queria trazer para vocês é que o imposto seletivo, assim como a IBS e a CBS, ele vai estar sujeito a uma avaliação quinquenal, tá? Então, o Poder Executivo da União vai realizar uma avaliação quinquenal da eficiência, eficácia e efetividade do imposto seletivo enquanto política social, ambiental e sanitária. Isso aqui eu achei muito positivo. A gente precisa mesmo que seja realizada essas avaliações, né? Mas o que eu pergunto para vocês é, como que será feito isso? Quais os critérios para analisar essa eficiência, essa eficácia e essa efetividade do imposto seletivo? E, se não for constatado um parâmetro aí de eficiência, o que a gente vai fazer? A gente vai acabar com o imposto seletivo, vai reduzir, o que vai ser feito, né? A gente tem alguns questionamentos aí com base nessa avaliação quinquenal, a gente não tem muitas respostas ainda com relação a isso, né? E aqui, já partindo para as considerações finais, pessoal. O imposto seletivo, ele é um instrumento de política pública ou um mecanismo de arrecadação? Eu pergunto para vocês, eu iniciei a minha palestra falando isso, dizendo que a gente não tem uma resposta feita, uma resposta fechada. A gente está debatendo isso na academia mesmo, né? Conforme está sendo construído, né? Então, quando esse imposto começou as discussões da PEC 45, pouca gente dava valor a ele, pouca gente questionava, né? Porque estava se falando de IBS e CBS, tem muito mais coisa para se preocupar de IBS e CBS, realmente tem. Mas o imposto seletivo, ele é um imposto novo que traz muita polêmica e muita discussão. Tá? Ele não é um IPI repaginado, pelo contrário, ele vem ser muito mais limitado do que o IPI, mas ele também vai precisar ser utilizado para fechar conta orçamentária. Então, isso significa que se interessa muito o poder de arrecadação do imposto seletivo. Não é por acaso que os bens ali do imposto seletivo, eles batem com os bens que hoje mais arrecadam no IPI, tá? Justamente para fechar essa conta aí da União. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque a gente está diante de uma tributação extrafiscal que não pode ser desnaturada com uma tributação fiscal para interesse arrecadatório, né? Então, a gente já tem que observar aí como que isso vai ser feito. Por último, eu trouxe aqui meu livro, que o professor Carlos Senato mencionou aí em cima, que eu tratei e discuti um pouco aí mais sobre esse tema, para quem tiver interesse em conversar mais sobre isso. E eu deixo aqui também todos os meus contatos para vocês, né? Meu Instagram, LinkedIn, e-mail. Esse é um assunto que eu gosto muito. A gente ainda tem muito mais perguntas do que respostas sobre esse tema. Teria muita coisa para falar. Eu poderia ficar umas 4 horas aqui só falando de imposto seletivo. Mas eu quis trazer realmente uma visão mais, um pouco introdutória, mas também mais controversa para situar o debate, para a gente discutir aí o assunto.
E eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês.